Você desmanchar uma relação por rede social, estão admitindo que isso é possível, mas a gente está camuflando uma falta de humanidade nas relações. Gen Z Esther. Esther, você já ouviu falar disso? Se escreve G-E-N, de geração, Z, que é o Z, da geração Z, Esther, que é olhar. E o que é isso? O que significa? O que significa isso? Significa, isso é uma coisa que está muito em voga nos Estados Unidos. Acho que aqui no Brasil daqui a pouco vai estar chegando. Se você botar hashtag Gen, G-E-N, Z, Esther. Você escreve S-T-A-R-T-E. Quase um stage, só que com G com R. É Esther. É Entendi. um estar com E. Entendi, estar com E. É olhar. E que moda é essa? Não sei se é moda. Começaram a ver que a geração Z tem uma tendência a ter um tipo de olhar, né? Porque Esther é olhar, né? É como se fosse um olhar frio, um olhar desconectado, um olhar pouco empático. E aí se começou a ver, isso foi uma coisa que apareceu muito no TikTok, e agora está vindo pro Instagram. Começou a se ver que as pessoas da geração Z têm pouca interatividade ou pouca ação no olhar e nos gestos sociais, na interação social, como se isso fosse deficitário. Aí a gente pensa, faz sentido... É porque eles são mais tristes, no caso? Ou não sei, eles não eu sabem estava expressar pensando. isso? Eles só descreveram o fenômeno, tá? Aí eu fiquei pensando, faz sentido isso? Porque eu sempre tento ver as coisas que me chegam, antes de qualquer coisa, pelo sentido, pela lógica que aquilo tem. E se você pensar que a geração Z já nasceu no universo digital... Já teve bem menos interação. Já teve muito menos interação. Com a pandemia... Aí será a pandemia só piorou, só tornou isso, tanto que você vê o que acontece com a geração Z, que é um fenômeno muito da geração Z. Pessoas desmancham relacionamento pelas redes sociais ou pelo WhatsApp. Isso é uma novidade, que agora tem gente que vai dizer, mas isso já tem 5 anos que fulano desmanchou com ciclano. Sim, mas imagina isso é da geração por Z. carta antigamente. Não, antigamente você ia na casa da pessoa, Falava você com o pai dela, né? Falava com o pai, ou fazia aquele discurso, né, meio 7-1 dos Qual homens, que é? do tipo, olha, você merece uma pessoa Vou melhor. até anotar isso aqui. Você merece uma pessoa melhor, porque eu não sou o que você merece. Mas havia uma consideração. Entendi. Hoje, depois passou para o WhatsApp. Né? Olha, não dá mais, tchau. Hoje não passa nem pelo WhatsApp, na rede social apaga-se as fotos de quem se estava e depois apresenta a foto de quem se está. Isso também é aquele negócio do ghostletting que fala? Ou não, é diferente? Não, o ghosting é o que some? Isso, o não, ghosting não, que isso é some. diferente. Não, mas tem muita coisa. Qual que é a diferença do que some? O ghosting é diferente. O ghosting é aquela pessoa, cara ou uma mulher que entra na tua vida e aí... preenche a tua vida rapidamente e, de repente, te dá um perdido. Do nada, te dá um perdido. Entendi. Como se fosse um fantasma. Apareceu e desapareceu. Depois nem acha mais. Não. Por isso que é ghosting. É ghosting, Entendi. Então, assim, voltando à questão do olhar frio, o que eu vejo que faz muito sentido, porque é uma geração que nasceu conectada com a tela e não com os outros. E uma geração que tem pais que ainda não são adaptados totalmente ao universo digital. Então, os pais da geração Z ainda pegaram a vida analógica. Então, eles não entendem muito. Pegaram o tete-a-tete. Pegaram o tete-a-tete, a conversa, essa coisa de você... você sair com os amigos para paquerar, você fazer interação. Isso é a essência da socialização humana. Nós literalmente precisamos do outro para sermos humanos. Entendi. Se você pega um ser humano, isola ele numa ilha deserta sem contato nenhum, ele vai padecer e morrer. Porque ele não consegue viver. Ou então ele vai se adaptar em grupos com outros animais. Mas ele vai perder
Sozinho grande não parte fica. da sua humanidade. Até naquele filme do Tom Hanks, né? Ele achou o Wilson. Não dá pra viver sozinho. Exatamente. Agora, pensando aqui, eu venho de uma geração, né? Meio assim, me dizer e tudo. Você é transição de milênio. Os X, assim, uma nova geração. Dos milênios com Z. E eu vejo muito na rede social, assim, de amigos e tudo, que essa parte desse desse stare, eles acham bonito por conta de personalidades que começaram a ter muito disso pra não demonstrar sentimentos. Aquele frio calculista. Mas até onde é um frio calculista e até onde eles realmente não sabem, né, se expressar fisicamente, eles não sabem demonstrar uma emoção igual uma felicidade. Então até onde é moldável isso? Até onde é, vamos dizer assim, verídico, que é de verdade? Eu acho que eles começaram a ter isso por falta de interação. E de interação verdadeira, que é essa interação olho no olho, quando eu tenho que discordar de você. É muito fácil eu ter que discordar de você e mandar um tipo assim, olha, Gabriel, hoje eu não vou trabalhar. Porque, ao invés de eu dizer, olha, hoje eu não vou trabalhar porque não tá legal isso, o calendário tá errado, eu tô sobrecarregada, eu vou falar o que tá acontecendo. Gente, isso é um exemplo, não quer dizer que a gente tá colocando ela sobrecarregada, tá? Ela não tá sobrecarregada, tá assim, mentira, imagina, trabalha muito. Imagina. Então, assim, eu vou conversar com você. Por quê? Porque o meu objetivo é que a gente continue trabalhando cada vez mais e melhor. Agora, se eu simplesmente, ou você não pode comparecer a um compromisso, você não fala nada e bota na rede social, estou aqui no evento tal, eu vou falar, como assim tá no evento tal? Você tinha que estar na reunião aqui. Entendi. Mas isso também não é uma forma de não conseguir confrontar, de fugir de conflito? Mas é aí que tá. As coisas hoje estão virando, hoje você desmanchar uma relação por rede social, entre aspas, estão admitindo que isso é possível, mas a gente está camuflando uma falta de humanidade nas relações. Porra, imagina você que está sendo desmanchada, né? Porque exatamente. Quem dá a mensagem ainda já se preparou. Isso não é só de pessoas comuns, isso acontece com famosos. As pessoas estão mais preocupadas em dar satisfações para os seus seguidores, do que diga-se de passagem, a gente tem todo carinho com os seguidores, mas elas avaliam o que está sendo colocado ali e parte do princípio que a gente coloca o que a gente tem de melhor para dar. Às vezes não é tão bom, outras vezes é melhor. Mas o que acontece é que esse olhar frio está retratando essa falta de humanização, do contato. E eu acho que o auge disso e a intensificação disso se deu com a pandemia. Porque nós vivemos de 2020 a 2022, início de 2023, absolutamente isolados. Então, essa prática, que provavelmente iria se equilibrar com o tempo, se exacerbou. Entendi. Porque tudo ficou justificado. Mas eu não posso sair. Então eu mando aqui. Tiveram a desculpa perfeita. A desculpa perfeita para continuar. Você falou essa coisa tem gente que usa esse olhar para disfarçar. Mas isso, eu te digo, quem pode usar um olhar para disfarçar é o ator. Por exemplo, se um ator vai fazer um papel de uma pessoa fria, de um psicopata, de um indiferente, ele vai treinar esse olhar, ok. Mas quando esse olhar se faz por uma geração, isso não é um treino e nem é uma coisa, é muito mais uma disfunção, uma deficiência. Então para de dar desculpa, você não tem emoção, você não consegue fazer expressão, é isso. Não é que você tá treinando pra fazer com as pessoas. Não, eu acho que você desculpa. Desculpa. É que nem a vilania. Né? Porque tem gente que adora... Vilania é o vilão, né? O olhar de vilão. Sim, mas... Dá um olhar de vilão aí. O olhar de vilão é esse olhar frio. Esse olhar, não tô nem aí. Que é um olhar de um psicopata clássico, né? Ou não, depende do grau de disfarce que ele tem. Se ele for bom, ele não dá o olhar. Se ele for muito bom, não. Mas se ele for muito grave, você vê... Por exemplo... Ele não consegue disfarçar, né? Não tem crimes que o delegado fala assim na delegacia. Eu fiquei impressionada. A pessoa falou o que fez, matou, estuprou e não se abalou com nada. Verdade. Muitos delegados fazem. Isso a gente vê em psicopatas muito graves, né? Então, existe isso. Agora, dizer que eles estão treinando esse olhar, para quê?